Estamos de volta, pessoal. Olha eu aqui no YouTube novamente. Que saudade que eu estava de vocês, hein? Tem muitas histórias pra gente compartilhar e eu quero conhecer muitas, hein? Então, se você não segue, já se inscreve aqui no meu canal também. Vai lá no Instagram que tem muita coisa boa também. Como vocês podem ver aqui, ó, tem alguns aqui artefatos, alguns produtos aqui em cima da minha mesa, sabe por quê? Falar de finanças não pode ser uma coisa complicada, não pode ser uma coisa que dói na alma, né? Mas ó, hoje eu não vou te explicar nada, tá? Você não vai somar 2 mais 2 que divide nem subtrai. Hoje eu quero falar de finanças com uma pessoa que entende muito sobre isso e também ela fala de uma maneira leve, objetiva. Também ela traz uma pegada de humor quando vai falar de finanças. Pra quê? Pra que fique claro, pra que você entenda. Então vem pra cá, Vanessa Pailes, vem pra cá. Eu tô feliz demais de te receber, amigo. viu? Eu amei estar aqui no seu programa do YouTube. Que bom que você voltou. Tava sentindo falta das entrevistas, dos bate-papos, hein, Dê? Eu não vi a hora de voltar, vai. Que beleza que foi com você, né? Que delícia! Eu tô feliz demais. Vanessa Pailes é uma pessoa querida, da qual eu conheço já tem muito tempo. E o destino, né? Eu acho que o destino, o tempo, né? Ele faz muitas coisas boas nas nossas vidas e ele faz com que a gente se reconecte, se reencontre e busque novos caminhos. Foi o que aconteceu comigo com a Vanessa. Então a gente se conhece há muito tempo. Meu trabalho no Instagram, ela como consultora, né, proprietária da APG Finanças, a gente desenvolveu uma parceria muito legal. Então, hoje a APG Finanças me dá todo o respaldo em questão de finanças, em questão dos meus sonhos. Eu tenho conquistado tantos sonhos, né, graças a vocês. E quando a gente fala sobre se reconectar, né, sobre se encontrar, é sobre isso que eu tô falando. Eu tô feliz demais, Van. Delícia, amigo. E a gente feliz demais com o seu dom de comunicador. Quando você fala, é uma delícia, dá vontade de ouvir, viu, Dê? E eu sou feliz com essa parceria desde que ela começou e que ela fique pra sempre, Maravilha, né, amigo? gente, maravilha. E é só sucesso. Van, é assim, né? Falar de finanças às vezes é tão complicado, né? As pessoas sofrem, meu Deus do céu. Sofrem. Quanto perrengue. Ó, você que tá assistindo aí, eu tenho certeza que em algum momento, porque eu já passei por isso, você pega lá o caderninho e soma. Todo mundo já passou, né, gente, por isso. Daí não bate, né, com o seu salário. Fala, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? O que aconteceu? Eu choro, eu rio, eu gasto o que eu não tenho. E assim, a Vanessa, a gente vai bater esse papo bem leve, bem descontraído, né, Van? Fique super à vontade para trazer. Só que pra gente começar, Van, antes de você falar sobre finanças, assim, eu quero saber como surgiu esse amor por finanças, como surgiu essa ideia de criar uma consultoria, de ajudar pessoas, como assim, sei lá, uma luz veio onde eu quero mexer com finanças. Quero fazer isso da vida. Como que surgiu tudo isso? Para as pessoas te conhecerem também. Eu vi um meme da Lara Santana que tem tudo a ver com esse momento dessa sua pergunta, porque ela fala de quem acorda e quer ser contador, quer ver números, né? É verdade, né? E eu ri muito. E o financeiro, acho que as pessoas devem até pensar um pouco isso, né? Da onde surgiu, quem que gosta. Ela deve ser ótima em matemática. Certeza que ela só tirava 10 em matemática. Eu era muito boa em Era matemática. boa, né? Tem que ser, né? É essa, amigo. Mas a consultoria em si, ela veio na minha mente, né? Quando eu ainda estava como gerente bancária, né? Eu trabalhei anos no Itaú, Nossa. né? Então, dentro dessa dinâmica do banco, onde a gente tinha que vender produto, né? Então, gerente de banco, às vezes, os clientes, às vezes, eles podem esquecer essa questão de que o gerente, ele é um vendedor ali, ele Tem não tá... meta. Tem meta. Metas a bater. Não são metas pequenas não, né? Não são metas pequenas, são metas assim, desde aumentar a sua mensalidade de conta, sua tarifa de conta, até recuperação de atraso, vender empréstimo, seguros, enfim. É a profissão do bancário, o que não tira o mérito de bons profissionais bancários de forma alguma, porque nós precisamos de produtos bancários, né, os empréstimos, eles são aliados quando bem calculados, quando dentro de uma estratégia, né? Então, quando eu trabalhava no banco, eu sentia que as pessoas, elas faziam empréstimos para tapar buraco e daqui 2, 3 meses estavam novamente enroscadas. Tentando um outro empréstimo para pagar esse empréstimo que fez, que não estava conseguindo. Entrando no limite de conta. E eu via que as pessoas, elas não entendiam o porquê estavam nessa situação, né? Sim. E querendo sair da estrutura bancária, né, querendo realmente ser uma gerente de contas, que gerente de contas, né, você fala, gerente de contas, parece que é de matemática, né, alguma coisa a ver com conta, com auxílio nessa resolução. Quando no banco não, né, da conta corrente do cliente no sentido ali de auxiliar e tal. Então eu quis, já dentro do banco, criar uma estrutura que auxiliasse as pessoas a entender o dinheiro delas.
Então, desde que eu sou gerente, eu criei já uma estrutura de planejamento. Olha que legal. Então, eu fazia isso e entregava para os clientes que eram da minha cartela de Itaú, né? E quando eu fiz isso, começou a crescer em minha vontade de ter um negócio meu, que eu pudesse ajudar as pessoas realmente, transformar vidas aí, com o entendimento do dinheiro, que a gente só consegue decidir o que fazer depois que entende como tá, né, Dê? Fala um pouquinho. Ô, Van, sabe o que é legal nessa sua fala, gente? Olha que observação que eu fiz aqui. Você trabalhando numa área total de exatas. Exato. Números, dinheiro, soma e subtrai. Exato. Multiplica e divide. Era isso, É fato. isso. Mas, você trabalhando com isso, você via o quê? Dores. Dores emocionais fortíssimas. Em alguns momentos você era a solução para as pessoas naquele momento e porque você estava lidando com dores. Então, olha só, não sei se você já fez essa observação. Vamos ver, eu tô fazendo agora, né? Você, formada, trabalhando na área de exatas, e você desenvolveu ali, obviamente, automaticamente meio que você pula para uma área de humanas, né? Você vai para humanas mesmo sendo de exatas, porque às vezes a pessoa chegava lá, né? Oi, dona Vanessa, você não consegue ver para mim se não libera aí uns 5 mil reais para mim? Eu queria comprar uma motinha, é o sonho da vida da pessoa às vezes, né? Ah, eu queria reformar o meu quarto, será que tem um limite? E daí você, acredito, né? Eu que você trabalhando, você naquele momento era a solução, que ia curar alguma dor naquele momento. Isso. E que também, não sei, você poderia gerar outra dor naquele momento. Exato, você curava uma dor e gerava outra dor. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso mesmo. Mas assim, dentro do banco, quando eu comecei, inclusive, já a entregar, né, estruturas de planejamento, que estava bem lá no início, não é como a gente faz hoje, né? Sim. Mas eu lembro que o dia que eu fiquei mais feliz no banco, foi o dia que um dos clientes que eu entreguei esse papel, né? Que era uma folha sulfite de estrutura de planejamento. E depois de um tempo, esse cliente ele veio até assim, ele nem passou por atendimento, ele só veio assim na minha bancadinha do Itaú, né? E falou assim: Van, eu só vim dizer que aquela ajuda que você me deu gerou frutos e eu comprei minha casa. Gratidão. Olha que Se beleza. não fosse você, eu não tinha conseguido enxergar como fazer, viu? Fez assim e saiu. Aquele dia, até arrepia de falar. Fez aqui, ó. Eu falei assim, meu Deus, eu consegui ajudar alguém de verdade, né? Porque no banco eu ajudava, sempre fui uma profissional muito dedicada, né? Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu faço mesmo, né? Da melhor maneira que eu puder, às vezes até a mais, né? me cobrando de fazer ainda melhor, né? Mas nesse dia, então assim, dores das pessoas e às vezes dores escondidas. Às vezes o cliente vai lá que queria uma solução, que os juros do limite de conta, porque o meu salário entra e sai, e aí eu solucionava o quê? Aquilo. Eu solucionava aquilo, eu batia minhas metas, sem necessariamente entender se o valor de empréstimo para ele talvez não fosse interessante um pouco mais para realmente resolver. Sim. Porque o problema dos clientes, às vezes, né, nesse quesito que você falou de gerar uma dor futura, é porque a pessoa usa um limite de crédito sem qualquer cálculo, né, só para resolver um problema imediato ali. Ou uma viagem imediata, vou fazer um empréstimo, vou fazer isso, ou comprar alguma coisa, faz um empréstimo só para aquilo. E aí, já fez isso, gente. Sim, quem nunca, né? Até eu mesma já fiz. Eu acho que vocês se identificam, né? Vocês que estão assistindo aí, eu tenho certeza, você vai falar, puxa vida, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E assim, ó, o engraçado é que na nossa consultoria, não existe o errado, não existe certo ou errado, existe o que funciona para você. E se o seu perfil, por exemplo, considera viajar a cada 2 meses, ou fazer, enfim, compras, né? Porque tem gente que fala, ai, a Shopee, ou ai, a loja tal, é o que é o meu problema. Na verdade, não. Não, né? Escape emocional, que é dessas emoções que a gente está falando, né? Todo ser humano precisa. Então tem gente que come uma comida gostosa, tem gente que fuma um cigarro, fuma uma válvula de escape, e tem gente que gosta de uma comprinha, de uma loja. Uma blusinha nova, uma blusinha nova. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente, para um fumante, reserva o dinheiro do cigarro, para quem gosta de compras, a pessoa precisa entender que isso é um apoio emocional para ela gosta de comprar. A única coisa é que ela não pode fazer isso sem consciência, sem um plano, né? Segura firme aí, que essa pauta para daqui a pouco. Segura o tchan aí, Ivan. Isso é pauta. Eu sei que vocês estão assistindo aí, consultoria financeira, meu Deus, será que é bom, será que é ruim, será que é difícil, será que eu consigo? Calma. Não, eu quero falar uma coisa disso aí, Dê.
A consultoria financeira, né, essa profissão de consultoria financeira, na realidade ela é extremamente nova, é uma profissão que surgiu aí faz no máximo 10 anos. É verdade. E a minha empresa, ela tem 8 anos no mercado já, com muitos cases de sucesso. A gente tem 10 consultoras já atuando, né, Dê? Maravilhosas. E quando eu falo disso, né, que a profissão de consultor só existe há 10 anos e a minha empresa tem 8 ou mais de tempo de vida, de experiência e tudo mais, eu tô querendo dizer que eu não copiei a ideia de ninguém para fazer o meu método, porque nem existia profissionais nessa área. Então, eu criei uma metodologia baseada em inícios de acompanhamento, depois a gente, né, qualquer coisa, fala um pouco mais sobre isso, mas é isso aí Aproveita que já tá falando, já era a pauta, que eu já ia te perguntar sobre isso, já ia. Então já saí falando. Já manda bala, a gente gosta disso. Aqui, ó, esse livro do método de acompanhamento financeiro, né, E você tem um livro de um método. livro. Como assim, gente? Se você tem um livro? Eu tenho. E eu não sabia que você tinha um livro, você não é? sabia? Não. Eu sei que, né, você é criadora do método, tem a PG, mas eu não sabia que você tinha um livro. Porque o que Como acontece? assim, mulher? Que eu não sabia disso, ó. Por quê? Vanessa e Paula, tá? Então, A minha Paulinha sócia Duarte. maravilhosa. Ela tá ali atrás, tá só observando aqui. É uma pessoa também incrível, que junto com a Vanessa faz o sucesso da PG Finanças junto com as outras consultoras também, né, Van? Com certeza. Que coisa linda. Quando eu comecei, eu não tinha um método 100% formado. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer no acompanhamento financeiro das pessoas, né? Que foi o que eu comecei a fazer já enquanto gerente do Itaú, né? Então eu fui aprimorando isso. E quando eu tinha 1 ano já atendendo, eu não dava conta dos atendimentos, então eu chamei a Paula para trabalhar comigo, que é uma profissional sensacional, extremamente ética, agilizada, competente, e por isso é minha sócia. Mas a gente ainda não tinha, nem quando eu convidei a Pá para vir, não estava tudo 100% estruturado no sentido de passo a passo, do que fazer dentro de um acompanhamento, né? Porque igual você falou, tem financeiro, tem matemática, tem cálculo, mas dentro do nosso método, tem também todo o suporte emocional para a mudança de comportamento, né? Então, a gente fez esse livro, publicou na Biblioteca Nacional. Acho incrível. A gente quer trazer mais novidades por aí. Que incrível, eu quero ler esse livro, hein? Então, e surgiu assim. Eu quero ler esse livro, viu? Quer ler? Lindo livro! Ele é lindo, e ele é pequenininho para facilitar até a leitura, né? Aqui nesse livro, né, Van, o que tem nesse livro? Ele ensina a metodologia de acompanhamento financeiro da PG Finanças. Então, para eu conseguir trazer mais consultoras para trabalhar comigo, eu tive que registrar o método, que ele é autoral 100% realmente, para que eu pudesse aí atrelar ao trabalho, a sigilo. E que também a PG seguisse uma diretriz e que todos trabalhem na mesma linha. Padrão, exato, né? Exato. Para que tenha, todo mundo tem, esse é o norte, é aqui o início, o meio e o final, e esse vai dar toda a continuidade. É dessa forma que trabalhamos, e todo mundo alinhado. Esse tema de livro, porque não é o foco hoje. Não é o foco, mas eu gostei do livro, eu sou desse, eu saio fora do foco. Hein? Não, eu também, né, Dê? Mas aqui, tem uma frasezinha que eu gosto, que eu coloquei aqui no marcador de páginas, né? Tá escrito assim, o ruim não é gastar sem consciência, pois dinheiro nada mais é do que as horas de vida que trocou por ele. Não saber o que faz com seu dinheiro é o mesmo que não saber o que faz com sua própria vida. Então, pesado, mas verdadeiro. É real. Van, tá, não vamos falar de livro agora. Seu livro lindo vai ficar aqui perto de mim. Só que assim, estamos falando de livro, tem mais, né? Aqui é um livro, é um planner, é uma agenda. Eu pedi para elas trazerem, sim, para mostrar para vocês que também um projeto, né, da PG Finanças. E esse ano, né, a gente tem o do ano passado, que é incrível, mas esse ano... Não, o ano que vem vai estar mais lindo ainda. Mas o desse ano, gente, é lindo demais, que é um planner agenda aqui 2025. Depois vocês vão poder também acompanhar no perfil da PG Finanças, lá também tem mais explicando, também tem o vídeo, porque eu quero saber um pouco mais, Van, sobre... Né, tem o seu método, né, o método que vocês criaram. De que maneira, né? Não sei se você quer abrir, mostrar. Vamos abrir, vá. Vamos abrir. Claro. Às vezes mostrar também de maneira que mais genérica e você quer saber mais, quer mudar de comportamento, mudar de vida. PG Finanças vai te ajudar, assim como eles têm me ajudado. Vou abrir para mim, senão vou rasgar o plástico. Aí, assim como eles têm me ajudado. Por quê?
E tem dois times, né? Tem tim. Tem Tim. Caneta, papel e tim. Planilha. Eu sou Tim Papel. Eu sou muito tim planilha. Eu acho que a correria do dia a dia, a planilha pra mim, ela é assim, eu sou apaixonado na minha planilha. Mas eu não abro mão também de escrever, né, Van? E a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que quando a gente escreve, a gente memoriza mais na cabeça, né? Nossa, então, quem embalou mesmo não, isso aqui. Ó, pra vocês verem que o produto é bem feito, Novinho. bem embalado, ó. É assim que vai chegar na sua casa, gente. Inclusive, vocês entregam pro Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, Brasil inteiro. Esse planner, ele na verdade... Olha, gente, que lindo. Ele é prático, principalmente para autônomos, né? Porque você consegue não só ter a agenda de clientes, né? Como você também tem aí o planejador financeiro. Tem aulas por página. Então são mini aulinhas, ó, 2 minutinhos, 5 minutinhos de aulinhas para você aprender a gerir o seu financeiro. É incrível. Eu babo o ovo desse meu produto. Isso aqui, gente, isso aqui é o máximo. Exercícios mentais. É claro que a gente ia falar dos exercícios mentais, né? Não tem como não falar. Não tem como não mantra. Falar. Eu acho que é o mantra da PG Finanças, são esses exercícios mentais, principalmente o primeiro, né? Quando você acorda, né? Aqui tem um mantra aqui dentro do planner também. É o primeiro. Acordou, abriu o olho. O que eu tenho que falar, Van? Eu consigo o mesmo com menos. Eu consigo o mesmo com menos. Eu consigo o mesmo com menos. É importante o cliente repetir 3 vezes essa frase e colocar intenção, colocar reflexão enquanto fala, mas repetir 3 vezes. Você vê, não demorou nem 30 segundos para eu fazer esse exercício, né? Não tem barra de academia que seja mais fácil. Verdade. Mas agora, vamos lá, falar, né? A gente repetir isso, eu consigo mesmo com menos, eu consigo mesmo com menos, consigo mesmo com menos. O que é conseguir o mesmo com menos? O que é conseguir para as pessoas que estão nos assistindo, ou até para quem busca uma construção, mas o que é fazer o mesmo com menos? Esse mantra parece tão simples. É simples, né? No dia a dia. Tem que ser praticado, né? Tem que ser pensado, porque mudar um hábito requer aí uma mudança de padrão de sinapses cerebrais, a verdade é essa. Então, para você mudar o comportamento, você precisa primeiro mudar o padrão de pensamento. Então, esses exercícios mentais, eles ativam o gatilho auditivo e sensorial. É a mesma coisa quando você vai no terapeuta, se alguém aí faz terapia, né? Você falar em voz alta as coisas que acontecem com você te trazem uma melhor noção de solução. E na parte financeira também. Então, esse mantra, consigo mesmo com menos, o que significa? Para você refletir como fazer aquela despesa, como ter aquele uso, como comprar aquele item da maneira mais em conta que você puder, para evitar compras por impulso. Ai, cheguei, gostei, igual a Hebe. Olhei, provei, serviu, comprei. Tipo, para você evitar um pouco isso. Porque você pode achar uma roupa muito parecida num valor mais em conta. Se você consome uma Marmitex de 35, você pode achar uma por 30. Ai, Vã, mas é só R$5 de diferença. Faz diferença, R$5, né? Faz diferença. Bastante. Principalmente dentro do mercado, gente. Então, abrir a cabeça para trocar de marcas, né, Dê? Para experimentar. Ai, nunca ouvi falar. O Brasil também nunca ouviu falar de você e precisa do seu voto. Exato. Na hora de uma eleição, por exemplo. Então, olha, você é importante. Exemplo bom, hein? Uma marca que você nunca ouviu falar, ela também é uma empresa. E quando a Vanessa traz isso, né, de você praticar, fazer esse exercício, falo como consultorado, né, que eu sou consultorado da PG Finanças. E é um cliente dedicadíssimo, venho focado. Fazendo isso. E essas trocas, gente, porque, lógico, quando a gente vai falar sobre finanças, a gente está aqui, a gente também vai trazer um pouco sobre nossa vivência. Vamos trazer, que dia a dia. Eu não tenho problema nenhum em abrir, né, minha vida, né? Começamos a PG Finanças, vai ficar uma conversa mais comprida, não tem problema para vocês que estão aqui no Instagram, que vocês colocam velocidade 1.5, 1.2, mas vocês vão gostar, vocês vão ficar interessados, estoura uma pipoca, Vem aqui, senta aí, põe no telão, porque é legal essa conversa, né? Quando começamos a consultoria, né, a nossa parceria, gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que assim, eu não sei, eu não posso falar palavrão aqui, mas totalmente sem norte, totalmente ferrado de verdade, ferrado, né, Van? A gente começou... Amigo, a maioria dos clientes tem essa sensação. Sim, você tinha... Não, tava ferrado. Não, Vanessa, seja real, tava ferrado, Vanessa.
Eu tava com o não. nome Não, tava ferrado. Gente, ó, vou contar pra vocês. precisando regularizar. A Vanessa, ela tá bonitinha aqui. Gente, eu estava ferrado. Eu estava com nome negativado. Eu não sei quantos empréstimos eu tinha, todos em dívida. Eu tinha não sei quantos cartões de crédito, todos Cartões era uma questão. Todos Era uma questão. Todos estourados. Usos de mercado que eu dividi em 3, 4, 5 vezes no cartão de crédito. Esse é um erro gravíssimo, pessoal. Então, a Vanessa chegou como? Quando ela chegou, a casa tava uma zona, tava uma bagunça. Jesus, tava uma bagunça. E assim, deu trabalho pra bichinha, pra fazer. Mas, cara, e foi muito legal, porque a gente não tinha noção, gente. E a gente não tinha noção. E as pessoas me perguntam, ai, Denis, mas consultoria financeira, como que é? Nossa, mas eu vou ter que falar da minha vida? Ai, mas eu vou ter como? Ai, mas ela vai saber. Gente, quando você busca uma consultoria financeira, que você está em mudança de vida, você quer mudar de vida e quer realizar sonhos, Exato. não tem como você não abrir. Você não vai abrir a sua intimidade, o que você faz com a sua pessoa, com o seu preço, se você lava a louça ou não. Mas é ali dentro das suas finanças para você entender. E quando a Vanessa chegou, realmente, minha casa estava bagunçada, minha casa que eu falo é finanças, estava extremamente bagunçada, e a gente foi ali no dia a dia, com as reuniões, a Vanessa buscando isso. Estratégias, gente, né? e eu ficava pensando, né? Gente, como que a Vanessa consegue, cara? Aí eu adoro. Não é, ela consegue enxergar naquela zoeira toda de conta, de dívidas. Mas posso te falar, e conseguir Dê? enxergar soluções. Soluções. Onde a gente não enxerga. Ah, a gente não enxerga. Mas é que às vezes também ver da própria vida é mais difícil, porque É. a gente sabe das emoções, né, em relação ali. Olhar de fora alguém que não tem nenhuma emoção com relação àquilo realmente traz uma clareza maior, né? Por isso um profissional realmente faz diferença nessa hora. Mas eu acabei de comparar aqui a minha profissão, o que eu faço, né, com aqueles programas de acumuladores compulsivos. Sim. Então, às vezes, quando o financeiro do cliente está bagunçado, você comentou, né, minha casa bagunçada, Tava. vamos imaginar a casa de uma pessoa que tem aí um transtorno, né, principalmente nos Estados Unidos, Sim, tem muito tem de ser acumulador, né, de colocar muita coisa. E aí, às vezes, você olha e tem gente que até assusta, né, assim, nossa senhora, olha essa casa. Quanta coisa, O que meu eu Deus. faço por primeiro? Eu tiro... o que por que eu- primeiro? o O que que eu eu faço? Qual cômodo eu vou? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Então, dentro da consultoria, a gente traz o cliente para uma calma nesse momento, porque você não consegue arrumar sem você ter todas as informações e começar a passar, por exemplo, de um cômodo para o outro, né? Ah, eu vou juntar todos os papéis na sala, vou juntar os plásticos na cozinha, depois eu decido se eu vou chamar um caminhão de reciclagem. O que eu vou doar, O que eu vou fazer? É. Então, a consultoria, ela traz essa organização. E a Pá, minha sócia, costuma dizer que às vezes o cliente, ele vê o monstro pela sombra. E aí, se a luz está perto de um objeto, a Ele sombra fica maior. enorme. Então, o cliente que está perto da situação problema financeira, ele acaba vendo aquela sombra como se ela fosse um monstro que vai engoli-la, né? E, na realidade... quem está vendo de fora vê que o problema, a lâmpada, né, não é assim Não é. tão grande. Então, mesmo que você pense que seu problema é grande, como o Denis pensava, né, quando ele começou, que ele tá falando aqui, que ele tava, Sim. nossa, também, né, tava, mas não tinha chegado num ponto crítico, pelo menos eu avalio assim. A gente Né? estava tentando. Tava, o D sempre, você sempre, D, né, querendo honrar todos os seus compromissos, né, inclusive Sim. se incomodava muito com isso. Em 3, 4 meses, você já regularizou o teu nome, porque você também teve a ação de Sim. fazer, né, D? A consultoria, ela é 20%, né, o cliente é 80%. E é legal, pessoal, porque assim, a gente começou a fazer realmente a consultoria e daí aquela sede também de querer mudar, né? De querer transformar. Então, Vontade esse verdadeira. ânimo, essa vontade de mudar e de realizar sonhos. E aqui, gente, ó, eu acho que já tem quase 1 ano e meio de consultoria, quase 1 ano e meio já, gente. Assim, Já. Paulinha, você tem ideia? Quase 1 ano e meio de consultoria. De entendimento. Eu falei que eu tô quase virando consultor, viu, gente? Já tô quase virando consultor, Olha, hein? eu vou arrancar o comunicador de vocês daqui a pouco, porque esse cacife você tem, amigo. E olha só, gente, vou trazer aqui pra vocês, ó, quase 1 ano e meio de consultoria. Hoje, minhas contas estão todas bonitinhas, regularizadas. Inclusive, quero fazer um convite pra Vanessa e pra Paulinha, que em junho,
Em junho eu pago a última parcela de um acordo. Eu acho que merece um brinde, não merece? Merece uma comemoração. Eu acho que merece, cara. Eu vou Com ter... certeza. eu tô aqui, ó, cara. Em junho vai acabar a última parcela de um acordo. Isso merece um champanhe, uma cerveja, seja o que for, mas pra comemorar. Não, poucas coisas cara, são mais gostosas do que chocolate, forró e a última parcela de qualquer coisa na nossa verdade. vida. Eu falei assim, não, eu vou chamar as meninas pra gente comemorar. Então, gente, vocês pegam 1 ano e meio. Olha só, eu já vou terminar uma parcela de um acordo. Os meus Que a gente cartões fez que a gente lá. fez. Hoje eu utilizo 2 cartões no máximo dentro do planejamento. Todas as dívidas que eu tinha estão todas negociadas. Então eu acabo um acordo agora em junho. Eu tenho outro acordo que eu acabo, acho que em fevereiro do ano que vem já tá aí. Então quer dizer, gente, Nossa, e você já tá começa a ver mesmo. soluções. E hoje o meu atendimento é com a Paulinha. Então a gente conversa muito, fala assim, Paulinha, nossa, em agosto, você viu, Paulinha, em agosto? Nossa, cara, vai sobrar um dinheiro bom no meu orçamento que vai Aqui acabar pra isso, agosto. vai acabar aquilo. E daí, ó, Paulinho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Inclusive, trazendo isso até pra conversa nossa aqui, gente, ó, 1 ano e meio de consultoria. Vocês sabem o que eu fiz esse ano? Eu fui pra Salvador, senhores. Segura essa informação. Eu fui pra Salvador, tá? Porque a gente teve um planejamento, né? A gente conseguiu guardar dinheiro, a gente conseguiu achar um hotel mais barato, a gente conseguiu achar um voo mais barato. Gente, eu tô com 40 anos, era um sonho pra Salvador, eu fui pra Salvador junto com o planejamento da PG Finanças. Cara, meu nome tá limpo, fui pra Salvador, contas negociadas. Tudo continua tá em tudo, dia. tudo maravilhoso, tudo fluindo. E é aquela coisa que você falou, né, Van? A porcentagem da PG Finanças e teve a minha porcentagem junto, e a gente junto de mão dadas e o negócio foi embora. Porque dentro do financeiro, né, às vezes, assim como uma pessoa que fuma um cigarro, às vezes não consegue ficar sem o cigarro, né, e precisa, às vezes, de um adesivo de nicotina, né, coisas desse tipo. O comportamento financeiro, né, ele às vezes é um hábito tão enraizado que se a pessoa não tem uma vontade verdadeira de mudar e não faz os exercícios, porque os exercícios que a gente passa na consultoria, eles têm um motivo para serem passados. É ativação de gatilho auditivo, visual, sensorial. Então, quando o cliente não faz a parte dele, muitas vezes significa que ele está em autossabotagem, né? Querendo uma solução vinda do céu, né? Uma herança que apareça do nada. Sim. Quando existe uma autossabotagem aí. Agora, se o cliente vê a situação, quer mesmo mudar, né? E realmente se dedica em entender, é um conhecimento que leva pra vida, não é, Dê? Muito. Mesmo que você parasse hoje de fazer acompanhamento, você não teria esse conhecimento pra sua vida toda? Super. E agora, Van, eu também me peguei aqui no pensamento. Gente, a nossa bate-papo aqui tá totalmente sem pauta, conversa de amigos, realmente para trocar ideias, conhecimentos. E eu me peguei aqui pensando que a Vanessa é sempre muito maravilhosa também, ela me elogiou. Ai, como você tá bonito dentro do carro. Nossa, você tá gato. Olha isso, gente. Né? E daí eu parei pra pensar que eu acho que não é só a beleza, a gente tá buscando, obviamente, mas eu acho que quando você tá com a sua saúde mental bonitinha em dia, a sua saúde emocional, exato. Olha, eu até me arrepiei, gente, de verdade, eu dei uma arrepiada aqui. Você saber que tá tudo caminhando, que você tá ali trabalhando, batalhando, dando o seu melhor. Dando o meu melhor, e assim, eu estou dando o meu melhor pra mim mesmo. E que delícia! Não é, Van? É pra mim. Então eu acho que eu parei para pensar sobre você estar bonito ou tá transmitindo isso tudo. Eu consigo me enxergar quando eu me olho no espelho, porque eu acho que essa sensação de paz, de liberdade financeira, de saúde emocional de verdade, porque como eu falei, gente, planner, o que você faz no planner? Você vai anotar, mas tem muito número, tem muita conta que você vai fazer. Só que isso aqui não deixa de ser a humanas. Não deixa de trabalhar no humanas, né? Então eu acho que, olha que bacana, eu não tinha parado para pensar, tá? Então trazendo isso para vocês, que delícia, trazendo isso para vocês que você tem, então você pega 1 ano e meio, há 1 ano e meio atrás, praticamente, eu tinha noites conturbadas. Aqueles pensamentos que perturbam, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar. Às vezes até um desânimo para trabalhar. Desânimo para trabalhar. Exato, porque você percebe vê, que... né? Você percebe, a barba que fica branca mais rapidamente, é um cabelo que cai muito mais rápido. Nossa, isso acontece muito. Por quê? Porque isso tudo afeta. Então eu acho que, acredito eu, que isso deva ser reflexo também do nosso trabalho e de tudo que a gente vem fazendo, que tem melhorado e não tem dúvida, porque hoje eu deito, eu durmo... Tranquilo. Tudo ok. Mas nesse gancho... E qualquer coisa, sabe o que eu faço? Eu ligo pra Paulinha. Paulinha,
Paulinha, eu quero colocar um som no meu Fusca. Ai, que delícia. Eu falo, Paulinha, eu quero colocar... Gente, é muito legal. Paulinha, eu quero colocar um som porque eu quero um barulho. Eu tenho Fusca, o povo já sabe que eu tenho Fusca, eu quero que o povo ouça que eu tô cantando também. Denis, vamos lá. Quanto é? Gente, é muito legal, cara. Porque quanto a gente quer fazer o que... Na verdade, tudo que o cliente quer, a gente quer conseguir. Fala, Paulinha, é X. Beleza. Quantas vezes dá pra fazer X? Então você pode fazer. Pode fazer já nesse cartão que já vai cair pra cima. Dá, não. Tá tudo dentro do orçamento, né? E o legal, agora dando esse gatilho também, a PG Finanças ou a consultoria, ela não vai te bloquear de você fazer nada. Você pode fazer tudo dentro de um planejamento de entendimento. E até porque o próprio planejamento construído, né, ele é personalizado para você. Então, essas receitas de orçamento que as pessoas falam na internet, 30, 40, não é que o pessoal Tem muita coisa, né, que eu vejo lá. Essas regrinhas. Gente, não existe seguir uma regra que não foi pensada para você. Exato. Tem que ser pensado para você. E essa questão que você disse de beleza exterior ser um reflexo, muitas vezes, do que tem dentro de nós, né? A autoestima, ela é o melhor perfume, maquiagem e qualquer coisa do universo. Se você se reconhece e você sabe que você tá, mesmo que não conseguindo dar o seu melhor, se for o caso, mas tentando, você tá efetivamente na ação de dar o melhor que você pode naquele momento, isso gera um reconhecimento próprio, um aumento de amor próprio que vai te disponibilizar outras questões. Eu tinha uma cliente, que inclusive eu estava com ela ontem, que a gente sempre ficava falando de consultoria sem querer, sim, né? Não tem a como, gente né? sai conversando porque é gostoso, além de ser um apoio, é gostoso. Sim. E ela não tá mais comigo, ela tá com uma outra consultora, mas ela comentou exatamente o que você acabou de falar. Porque quando ela iniciou, ela não tinha muito dinheiro, ela tinha questões de autoestima com relação ao cabelo, com relação aos dentes. Então a gente arrumou o financeiro, aí ela arrumou os dentes, porque o financeiro estava em ordem, possibilitou esse sonho. Aí a gente arrumou a questão estética do cabelo, que ela encontrou um jeito em que ela se sentia muito bonita. Sim. E hoje ela diz que ela consegue dizer que ela se ama por conta de que ela entendia que antigamente não amava, que é o que vem de dentro. O que vem de dentro. Né, é o que vem de dentro. Você tá belíssimo. E vocês ajudam demais a gente se cuidar, né? A gente se cuidar por dentro. Van, eu quero aqui... finalizar, ele tá querendo finalizar. Não, a gente já a gente vai finalizar. Só que assim, pessoal, eu quero fazer um bate-bola com ela aqui, mas para eu fazer o bate-bola, vocês vão precisar entender um pouco dessa dinâmica, né? Ó, dentro do nosso planejamento, vamos jogar o meu aqui, mas não precisa contar tudo, tá? Assim, né, o que a gente faz lá dentro do planejamento, nas nossas consultorias, do que vocês abordam, né? Então, lazer, mercado, combustível, ração do cachorro, farmácia, né? Dentro desse contexto todo que você faz, a gente não vai fazer um conteúdo explicativo demais aqui hoje, vocês seguem eles lá também. Mas dentro da nossa consultoria, que seja semanal, mensal, né? Vocês fazem um planejamento, né? Vocês entendem o quanto eu tenho de entrada, Exato. O quanto eu vou ter de saída. Dentro da nossa consultoria, minha consultoria, acredito que muitos, a gente já trabalhou a questão de ter um fluxo de caixa, Exato. Porque eu sou autônomo, para que esse dinheiro não passe perrengue nos começos dos meses, né? Muito bem, muito bem. E também fazer um investimento, aplicação. Mas assim, o tchan da questão, eu acho que é o que pega... Eu acho que quase 100% dos seus consultorados, 99,... Entender os usos de mercado, lazer, combustível e etc, etc, etc. Exato. E às vezes, inclusive, o cliente, eu falo assim, para de comprar saco de ração e começa a comprar para durar a semana. Aí o cliente às vezes fala, mas vai ficar mais caro. Só que aí que tá. O caminho para economizar, ele passa pelo autoentendimento do dinheiro, pelo entendimento propriamente dito. Então, para entender, às vezes você tem que tirar o foco da economia. Então, deixa eu ver o quanto por semana, em gramas, em quilos, o meu filhote, o meu bebê de pelos, né? Sim. Quanto ele consome em alimento, em gramas, em quilos, para depois que você tem essa informação, você conseguir saber a melhor maneira, a maneira mais barata, a maneira mais em conta de comprar ração. Isso acontece com o lazer, né, com o mercado, a gente vai entendendo primeiro, antes de bater o martelo e falar, esse orçamento aqui, Denis, ele é perfeito para sua vida. Se você seguir isso aqui, você não vai sofrer muito para economizar, você vai conseguir. Então, nessa questão do planejamento,
Eu concordo com você. A maior dificuldade das pessoas é separar o lazer do do mercado. Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. Esse é o clássico. Esse é o clássico. É a maior dificuldade. Mas entendendo o que é mercado de sobrevivência, né? O que você precisa comer para sobreviver. Nada além de o necessário para abastecer de energia o corpo humano. Você consegue, tendo essa informação, posteriormente deixar o nível de mercado maior, com um pouco de luxo, mas pelo menos você sabe o mínimo que você precisa para viver no mercado. E você consegue, às vezes, até deixar de ter amargura com a vida, porque às vezes cliente chega para mim e fala, eu não tenho lazer, eu não faço nada. Fica frustrado, né? Mas a pessoa, na verdade, está consumindo tanto lazer dentro do supermercado... Que não tem para gastar em outro lugar. Não tem para gastar em outro lugar. E aí a pessoa, ela, como é mercado, o cérebro, numa autossabotagem, ignora esse custo de lazer. E você, tendo lazer, fica achando que não tem. Fica achando que não tem. Então, quando você reorganiza isso, você começa, inclusive, a gastar o seu lazer, sentir prazer no que realmente faz o seu coração vibrar. Como o forró pra mim, por exemplo, Muito que tá legal. me devendo Tô ainda. devendo, a gente vai dançar um forrozinho. E o que é o seu lazer, Dê? Fala pra mim. Meu lazer, eu o gosto... que tirando o karaokê, o que te tira, assim, um sorriso do rosto? Pagode, um pagodinho, ou um churrasco com amigos, né? Um churrasco com amigos eu gosto muito, um jantar com amigos é muito legal. Churrasco com amigos aparece muito em mercado do pessoal, porque daí passa no mercado, compra as coisas de churrasco, é mercado, não é? Não, que é né? isso? Isso é lazer. E a gente vai fazer um bate-bola aqui, vou tentar lembrar algumas coisas, qualquer coisa, Paulinha, Que dá um será grito, bate-bola, ela não? me ajuda. Eu quero fazer algumas perguntas pra vocês, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entram lá no perfil da PG Finanças, tem muito conteúdo lá explicando sobre mercado, sobre lazer, sobre usos, né? E eu quero que vocês vão fazer a reflexão aí. Vamos deixar aqui, né, Dê, Vou em tentar algum lugar. trazer alguns aqui, ó. Vamos lá. Eu quero saber, vou fazer um bate-bola, bate-papo aqui com você, um bate Vai. rápido aqui, sobre mercado e lazer. O que é mercado e o que é lazer? Opa, manda bala. E vou tentar achar alguns aqui meio polêmicos. Qualquer coisa, a Paulinha tá ali concentrada, ela grita aqui pra mim. Pode ser que pra mim seja mercado, seja lazer. Eu quero ver a Vanessa ficar assim, eita, e agora o que é? Mas ó, a nomenclatura de despesas e nomeado do jeito que o Denis, que agora a gente vai fazer esse bate-bola, ele é pra você ter o entendimento. Tem gente que vai falar assim, ai credo, isso é mercado. Isso é mercado pra você entender o seu dinheiro e o seu lazer. Então, classificar dessa maneira, do método da PG, traz esse entendimento. Então, manda aí agora, Vai ser vamos muito ver. legal. Bora lá. Arroz, Mercado. cerveja, Lazer. mussarela. Mussarela é mais lazer do que mercado. Mais lazer do que mercado. Se você compra pouco e dura, mercado. Agora, não vai, eu compro todo dia na padaria ou a cada 2 dias, é lazer. É lazer. Sabão em pó. Mercado. Pão. Outro assunto polêmico. Pão, ele tá mais para lazer no orçamento dos clientes que eu atendo. Sim. Porque quando eles compram é para fazer um lanchinho à noite, é algo mais assim. Mas se você compra para tomar o seu café da manhã, um pãozinho pode Então, ser padaria. No consumo de diário, padaria. Se for um consumo diário de baixo custo, vamos supor que você vai na padaria, você gastou R$6. R$6. Você comprou, sei lá, 6 filõezinhos, levou pra casa, gastou R$6 no dia, você tem sua esposa, 2 filhos, ok, perfeito. Sim. Um custo de padaria, um custo de mercado, poderia ser considerado mercado. Agora, se você foi nessa mesma padaria, comprou 6 filões, presunto, queijo, uma Coca-Cola e ainda de quebra levou um sonhinho porque ele estava tão bonito ali que você acabou levando. Ficou R$50. Aí é lazer. Dá lazer, né? Porque foi pra suprir uma outra necessidade, né? Foi pra ter um prazer, né? com aquilo, não pra me alimentar. Então, basicamente... Então sempre lembrar que o lazer tá muito ligado também ao prazer, né? Nossa, fechou o olhinho ali pra mastigar, ó, é lazer. Né? Margarina. Mercado. Requeijão. Lazer. Tá vendo, pessoal? Lazerzinho gostoso. Chocolate. Né? Lazer. Lazer. Vamos ver o que mais. Refrigerante. Lazer super. Lazer suco. Eu classifico mercado. Mercado. Mas é aquilo, né, pessoal? Um consumo extremamente alto não é porque o seu corpo está precisando, é porque você está querendo. Sempre que não é por necessidade, é por querer muito aquele sabor, aí
Mas eu classifico o mercado, eu acredito. Carne. Depende. Que Depende. carne, Denis? Então. Que carne, Denis? Gente do céu, nunca vou me esquecer da nossa primeira consultoria. Qual tipo de carne e para que uso da carne? Porque a gente já falou do churrasco lá atrás, né? Exato. Por isso que eu joguei a carne aqui para ela. Que carne? né? Qual a carne? Por exemplo, uma alcatra para comer uma bisteca na Contrafilé. quarta-feira, um contrafilé. Gente, alcatra, contrafilé em plena quarta-feira é lazer, tá? Agora, uma carne moída de segunda, um frango, bistequinho de ovo. porco, Gente, ovo. ter pelo menos 2 dias de ovo na sua alimentação, né? Sem Além de ser proteína, saudável, né? Além de ser saudável. É econômico. É econômico, te ajuda muito. Embora o ovo subiu muito de preço, mas mesmo assim, ele continua sendo a proteína mais Sim. em conta, né? Então, o frango, aí é mercado. Ai, malcata, contrafilé, uma picanha. Aí já é lazer, tá? Assim como o presunto e queijo para fazer uma lasanha. Uma lasanha é lazer. É lazer. É lazer. Olha, gente, que interessante, né? E comprou aquele mundaréu de carne para churrasco. É claro que é lazer, tá? É lazer. Não tem o que fazer, né, gente? É lazer, né? E olha, eu quero até pegar um gancho aqui. Pega. Porque os clientes, às vezes, me parece que eles têm vergonha de levar uma linguiça, uma panceta. Ah, eu amo. Eu amo. Na verdade, eu só levo frango, nem é tanto pela economia, porque realmente eu amo frango de churrasco, né? Sim. No churrasco. Mas é importante a gente pegar nesse ponto de por que você tá com receio, com vergonha de levar uma comida que é uma delícia num churrasco. Às vezes tem clientes que parece que eles querem levar o mais caro para mostrar que estão levando o mais caro. Eu acho que isso acaba ferrando as pessoas, complicando as pessoas. E também, a gente tá no bate-bola aqui, mas você vê que a gente já vai viajou na saindo, né? maionese. E nós, seres humanos, né? Eu trago isso nas minhas redes sociais às vezes, principalmente falando sobre finanças, que a gente tem um hábito horroroso de tentar agradar o outro. Sim. E quando a gente tenta a todo custo agradar o outro, a gente não presta atenção em nós mesmos, como levar essa carne super cara que às vezes você nem vai comer. Exato. Ó, vocês vão concordar comigo, às vezes a pessoa não vai nem colocar na churrasqueira, ela vai guardar na geladeira. Não, gente, eu já vi, quanto tá? já sobrou de carne em churrasco na sua casa? Quanto já não sobrou de carne? Que daí você fala assim, nossa, eu tenho mistura pra semana. Ou seja, a gente leva até em excesso, às vezes, Exato. em quantidade muito maior do que a gente vai consumir, né? E, poxa, dá pra fazer o mesmo com menos. Olha o mantra matinal aí. Muito legal. Vamos lá, mais um bate-bola. Deixa eu Manda aí. pensar aqui. Saca que eu defendo. Macarrão, Mercado? mercado. Molho de tomate. Molho de tomate? Que molho? Na minha cabeça era o mercado. Eu buguei aqui, ó. Porque tem molhos e molhos, migo. Sabe aquele meio que vai assim, ó, bugou? Porque pra mim, molho. Molho é Ah. mercado, mas dependendo Qual do molho? cliente, né? Dependendo do hábito de consumo que o cliente tem, às vezes ele compra aquele tomate pelado do mais caro, porque imagina, jamais eu vou comer o de saquinho, por exemplo, o de sachê, mas você consegue fazer o mesmo com menos até nisso, Até porque você nisso. pode comprar tomates bem maduros E produzir o seu próprio produzir molho. o seu próprio molho. É mais só saudável? colocar ali Exato! Mais saudável, mais barato, só não é mais rápido. Por isso que eu digo que não é o certo ou o errado, é o que funciona pra você. Se você tem recurso e não tem muitos sonhos a conquistar, né? Sim. E que você possa comprar o seu tomate pelado, o seu molho de tomate do mais caro do universo, se não atrapalha o seu financeiro e os seus sonhos futuros, ok, mas se está atrapalhando, vamos fazer o mesmo com menos. Fazer o mesmo Vamos com comprar menos. o tomate, vamos experimentar um molho de tomate de sachê. Sim. Esse tipo de coisa. Então, molho de tomate, tá, mercado, vai. Farofa. Fiquei na dúvida. Farofa é mercado pra mim. Agora, pra mim, no meu orçamento, né? Porque a gente compra É, porque farofa é gostoso, né? dura Mas eu um fiquei, mês inteiro. eu fiquei pensando na farofa agora. Ela é mercado lazer, porque a gente come farofa com arroz, um ovinho frito, mas e também come a farofa com churrasquinho, né? Eu classifico o mercado. Eu também acho pessoal, mercado. Agora, Ivan, eu como um monte de farofa, duvido, né? Mas Eu acho só que é compro. mercado. Mas você sabe que tem farofas assim de 7 Farofas e reais. farofas. E tem farofas aí de quase 50 conto, né? Tem umas farofas, né? Engraçado, isso é outra pauta do consigo mesmo com menos, tá? É. Sempre dá pra fazer o mesmo com menos. Tá. A minha sogra, ela compra a farofa mais em conta e ela compra, às vezes, um pouquinho de bacon. E ela incrementa. Ela dá uma incrementada ali, tipo, ela compra tirinha de bacon de nada. Ela compra cebola, ela faz uma cebolinha caramelizada ali e põe na farofa. Gente, sensacional. Bacon. Lazer. Lazer.
Ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer algumas. Você vai me classificar, ó. Azeitona, champignon. Lazer. Ovo de codorna. Lazer. Tudo lazer. Tudo lazer. O que mais que temos, assim, de conserva? Que é gostoso, que a gente meio que traz pro nosso dia a Por exemplo, dia. biquinho, né? Pimenta biquinho, Pimenta eu biquinho. gosto. Esse eu já classifico o mercado, porque você compra um pote... Ela dura bastante, e, né? Nossa, dura muito. Então eu já classificaria mais como mercado, que seria uma conserva, né? Conserva. Ai, palmito. Ai, palmito. Palmito eu amo. Ai, eu amo palmito Mas também. é caríssimo, né, amigo? É. Palmito Ai. é caro. Então, se você for ter isso na sua rotina do dia a dia, imagina, né? Então eu classifico palmito lazer. Só de falar em palmito, já me deu água na boca. Já deu vontade de Porque comer palmito, né, eu já me amigo? vi, porque eu até fechei o olho, porque eu me vejo. Então, por isso que você deve prestar atenção quando é o lazer. Quando algo te traz essa sensação, essa palmito. coisa. Eu já tô imaginando eu abrindo aqui, Paulinha, abrindo a lata, assim, porque eu não sei se vocês fazem isso. Eu abro, não vou comprar pra misturar nada. Eu gosto de abrir Eu também. Eu pego meu garfinho, dou uma espetadinha, pego ele inteiro e venho pra sala feliz com o meu palmito. Que delícia. Mas gente, é lazer, né? muito legal, né? Esse bate-bola aqui de mercado e lazer. Com certeza, tem muitos outros itens, mas a gente não vai lembrar. Mas com certeza você deve estar pensando, não, mas isso pra mim é mercado, isso pra mim é lazer. E é isso que a gente consegue aprender junto com a PG Finanças, com a consultoria, com o entendimento, com o Instagram delas também lá, que tá sempre trazendo dicas. Inclusive tá tendo dicas aí, teve dica de carnaval, teve dica... Vai ter dica de imposto de renda essa semana aí, hein, gente? Fica ligado. Quando vai soltar? No começo de maio, né? Porque maio é o último mês. Eu preciso de fazer enviar. o meu, hein, menina? Só Preciso fazer o meu, postar, garotas. Provavelmente tá na pauta dela. Tá, né? Mas por que eu falei do imposto de renda? Da Porque vai ter a página. @PG Finanças. PG de pago, né? PG Finanças. Só não tem cedilha porque o Instagram não deixa. Então, Financas. Viu, Van? Inclusive, então, ó, em fevereiro teve dica pra você criar seu próprio abadá, que foi muito legal, fez lá com a Lari. A Larissa arrasou. Daí agora em abril vocês trouxeram da Páscoa, criar memórias afetivas, fazendo o mesmo com menos com as crianças, que foi muito legal. Sensacional. Aliás, em questão de presentear pessoas, em questão de compras para os filhos, né? Quanto mais tempo de qualidade você coloca no presente ou com a pessoa, menos você precisa gastar com dinheiro, porque o que vale mais inclusive, essas memórias afetivas criadas. E esse ano também fiz ovos de Páscoa pro sobrinho, pras crianças. Chocolatier, gente. Fui lá, comprei o chocolate, fiz tudo. E, gente, eu gastei. Vou colocar no geral, porque eu já tinha alguns itens, mas para você comprar, eu gastei em torno de R$139. 139. Quase o preço de um ovo só hoje em dia. 139. Eu produzi 3 ovos de Páscoa trufados. Recheadíssimos. 4 barras de chocolate trufadas. E ainda tenho lá um tanto assim, lá do chocolate. Olha que delícia. Assim lá no pote, que é o cremoso. Ainda tem um pouco de chocolate para derreter. Então, quer dizer... Você vai fazer um ovo pra mim? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Peguei. Não, dá pra fazer. Então, quer dizer, você entender, porque eu tive esse momento, né? Lógico que teve a criação do conteúdo e tudo, mas eu criar ali, e eu disponibilizei tempos para eu produzir ali os ovos, e eu tava fazendo com meus sobrinhos, né? Então eu tava gastando pouco, mas era um chocolate de muita boa qualidade, um chocolate gostoso, com um recheio muito gostoso. E você fez 3 ovos e 4 barras? 3 ovos e 250 gramas cada um. Olha isso, do preço Fiz de um quatro ovo, barras, você fez 4 barras e 3 ovos. Ainda tem o chocolate para derreter lá ainda tem o restante da né? sobra Fazer o mesmo com menos não precisa ser redução de qualidade, não precisa ser dolorido, não precisa ser restritivo. Você consegue. Van, nosso bate-papo super legal aqui, ó. Eu agora amei, saindo agora do contexto de financeiro, agora vou fazer uma pergunta que você não estava preparada e eu não tô nem aí, vou fazer assim mesmo. Se você não trabalhasse nas finanças, você seria o quê? Qual o sonho de menina da Vanessa? Qual que era o sonho de menina da Vanessa? Meu sonho de menina era ser jornalista. Você ia ser muito bem, cara. Eu odeio geografia! Odeio geografia. Desculpa, geografia. Eu te odeio, geografia. Não gosto, nunca gostei. E é matéria essencial para jornalismo, é engraçado, né? Mas eu sempre gostei muito de conversar, de escrever, de ter esse meu lado humano, até porque o meu método ele mistura muito matemática e humanas. Sim. Então eu sempre tive essa dúvida. Eu gostava muito de matemática, mas eu tinha muito essa coisa humana, então eu nunca soube muito bem de...
E eu achava que jornalismo era o caminho. Mas quando eu estudava para os vestibulares, eu começava pelo caderno de matemática, daí no outro dia eu começava pelo caderno de física, e eu ia deixando de história e geografia para depois. Eu falava, não vai dar tempo, eu vou estudar depois. Tanto é que eu fui desclassificada da Unesp, é uma curiosidade aqui. Porque eu gabaritei matemática. Olha. Faltou uma para eu gabaritar física. Nossa. E eu consegui zerar a geografia, nem no chute eu acertei. Você jura? Eu juro por Deus do céu. E como era uma matéria classificatória para jornalismo, né? Porque na época eu estava achando que eu ia ser jornalista. Eu acabei sendo desclassificada, mesmo com uma boa pontuação, porque a única que eu fui muito ruim foi geografia. Então, se você parar pra pensar, foi ali, eu acho que você teve o start. Pera. Deus falando pra mim várias vezes, Vanessa, ali. não é aqui, não é pra vir pra cá, né? E aí, agora se você me falasse, você seria o quê? Eu, por exemplo, se eu tivesse ganho 3 milhões como a Juliette, eu ia cantar, gente. Vocês iam ver aí uma outra Juliette no mundo. Ai, porque ela não canta nada, não quero saber. Cantar e dançar, Cantarei, sim. Cantarei forró, vou ter uma banda de forró. Acho que seria isso, amigo. Ah, que legal, né? Ivan, agora uma pergunta que eu sempre fiz para os meus convidados. A gente está voltando, você está dando start aqui pro meu canal no YouTube. Ainda bem que Ainda bem. Eu quero... Então, eu vou fazer 2 perguntas. Essa aqui mais totalmente humanizadas e muito sobre você, porque você é minha convidada que está aqui hoje. Que delícia. E é claro que Paulinha está lá atrás, ela não vai escapar de mim, que em algum momento a gente vai bater um outro papo também. Vai escapar não, tá? Assim, para você hoje, agora voltar a Vanessa, não só a profissional, mas a mãe, a mulher, a que foi adolescente, a que sonha... O que você representa para as pessoas, para o mundo, na sua visão? O que você representa para as pessoas? Nossa, amigo, que profundo. Essa é. Olha, eu acho que eu represento otimismo, talvez uma esperança, um otimismo, porque muitas vezes as pessoas elas sentem que não tem mais o que ser feito, né? Que Sim. não tem um apoio, não tem solução. Não tem solução. E às vezes eu acho que eu represento um pouco isso para quem busca os serviços da PG, né? Eu já ouvi isso de clientes algumas vezes, né? Ai, Vanessa, brincando assim, ai, você faz milagre, você é milagreira. Essas coisas assim de brincadeira. Mas quando você fala que alguém, né, tá fazendo alguma coisa próxima de um milagre, é porque você não tinha esperança de que aquilo fosse resolvido, né? Então eu acho que eu responderia isso para você. E Vanessa, se você pudesse hoje aqui, né? Você é uma pessoa também, eu gosto, a gente se conecta muito, porque a gente gosta muito do universo, das energias, Sim, a gente tem muito isso, né? Sim. Se você pudesse agora revisitar seu passado, pudesse se encontrar com a Vanessa de, sei lá, ela tinha, 15 anos, 13 anos. A Vanessa de 15, 13? Se pudesse se reconectar com ela agora, ela estaria orgulhosa da Vanessa de hoje? O que você diria pra ela? Você tá tete a tete com ela, o que você falaria pra ela, com a Vanessa lá de... Quando ela tinha 12 anos, 13 anos, com os sonhos dela, com as vontades, com tudo. Eu acredito que ela estaria orgulhosa, sim, porque hoje eu sou feliz. Eu acho que dinheiro, riqueza não é tudo, né? Tanto é que o meu método ele é bem acessível, né? A gente criou uma empresa para dar suporte financeiro para todo tipo de gente, para pessoas assalariadas, famílias, autônomos, empresas, é todo mundo mesmo. Então, a nossa tabela de valor também é acessível. Então, a própria empresa foi construída não no intuito de acúmulo financeiro, mas de propósito de vida dele. Propósito de vida. Eu acho que eu cumpro o meu propósito de vida, porque eu sempre fui aquela pessoa que gosta de ajudar, sabe, aquela pessoa que eu sempre fui essa pessoa desde muito novinha mesmo. Então, eu acho que tá alinhado, sabe? A profissão que eu faço hoje, o que eu escolhi fazer hoje, né? Que nem no banco, eu sentia que eu era só uma vendedora. Que eu era só mais uma, né? Só mais uma. Só mais uma. E hoje, com o que eu faço hoje, com o método que a gente criou, né? Eu sinto que eu tenho isso, assim, um papel de suporte na vida das pessoas, assim. E é isso que me deixa feliz, que é aquela felicidade que vem de dentro, né? E o que você diria pra ela? Você tá frente a frente com ela. O que você diria pra ela? O que eu diria pra ela? De verdade? Vou falar a verdade. Fala a verdade. Falar a verdade? Pode falar. Sem filtro, sem nada. Sem filtro, sem nada. Eu diria pra confiar mais nos sinais do universo, né?
da espiritualidade, né? O que a gente, às vezes eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Tipo, uma vozinha fala pra mim, por exemplo, deixa esse anel aí. Sabe assim, vamos dizer, não põe esse anel hoje não. E aí às vezes eu teimo, né? ponho o anel e aí acontece algo, eu perco o anel naquele dia. Eu não sei se acontece com vocês, comigo sim. Sim. Então quando eu não dou valor, não dou atenção à vozinha, que às vezes me alerta e eu falo que é bobeira e aí acontece algo de ruim relacionado àquilo. Eu acho que quando eu era mais nova, eu dava menos bola. Menos atenção, né? Hoje eu dou muita atenção pra minha intuição, assim. E antes eu não dava muita bola. Então ela tá orgulhosa de você. Ela tá orgulhosa. Valeu, Nossa, eu fala assim, penteava valeu. tanto o cabelo, gente. Eu não podia ver uma escova que eu tava penteando o cabelo. Sério? Que loucura, eu penteava o cabelo 25 mil vezes no E hoje? dia. E hoje? Hoje, se eu pentear uma vez no dia, é muito. É muito Aí bom. você falou, Vanessa de 13, eu lembrei. Eu parava de pentear o cabelo, eu tinha um pente na bolsa. Sabe o que é legal? A gente poder, de vez em quando, é legal fazer, a gente poder revisitar. Eu faço isso às vezes comigo mesmo. Que loucura! E esse programa ele vai ao ar, lógico, as pessoas vão assistir. E também vai ser uma maneira das pessoas também se revisitarem. Eu estou feliz. Eu sou feliz hoje. Eu realizo os sonhos que eu tinha quando eu era criança. Não, você aí, o que você diria para o seu eu de 13, 15? Que legal, os meus sonhos de hoje são os sonhos de quando eu tinha 10, 12 anos. Se não são, o que você fez para chegar até hoje, tá feliz fazendo o que você gosta, o que te impede de fazer o que você gosta, né? E de ser feliz realmente, de viver intensamente cada segundo, cada suspiro da sua vida. E ó, gente, esse bate-papo foi maravilhoso. A PG Finanças junto com a consultoria, que a gente já bateu papo, já falou sobre saúde emocional, saúde mental. A gente fala, principalmente, não só em números, fala sobre vida. Sobre vida. E quando você consegue entender sobre suas finanças, eu sempre falo sobre o seu suado dinheirinho, sobre o que você quer, sobre os seus sonhos, você vai entender, eu acho que dá mais valor à sua vida, aos seus suspiros, aos seus sonhos, e você consegue acreditar mais em você e ir em busca, e correr atrás. E correr atrás, porque a vida é isso, né? Às vezes a gente fala, a vida do adulto. Gente, a gente vai ser adulto depois de ser adulto até morrer. Exatamente. Então a gente, assim, sabe aquele negócio aceita que dói menos? Tem que trabalhar sim. Tem que trabalhar. Tem que, sabe, correr atrás do seu. Se você não tá feliz com o seu padrão atual de renda ou enfim, gente, faz um movimento de mudança, né? De uma renda extra ou realmente uma reavaliação das despesas. Porque pessoas vivem e trocam experiências através do dinheiro. Então, o dinheiro possibilita muita coisa, né? Muita coisa, exato. Então, o dinheiro não é felicidade no sentido de que a felicidade não se resume a isso, mas que o dinheiro, quando bem gerido, nos traz paz. Não tem. E felicidade não tem. Traz, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É e eu tô feliz demais, Van, por ter você aqui. Paulinha tá ali também. Quero agradecer aí o nosso start. Vem aqui, Paulinha. Vem aqui. Vem dar um pra oi conhecer a Paulinha também. Paulinha que hoje a gente começou com a Vanessa, no caso, né? A gente começou com a Vanessa e agora eu estou com a Paulinha. Então a Paulinha, no momento, agora a Paulinha é minha salvadora da pátria. Eu corro com ela, mas eu não deixo de mandar. Eu mando, Vanessa, ó, meu fluxo de caixa tá super legal, hein? De atender deles, eu mando assim pra Vanessa, tô indo viajar, viu? Sério, vô? Vanessa, coloquei som no meu carro, tá, querida? Tanto, não sei o quê. E é sobre isso, e é sobre essa troca também, troca de energia boa. Não, e a comemoração é o que motiva a consultora. A verdade é essa. E eu trabalhando, eu acho que as pessoas também se identificam comigo na internet porque elas vêm acompanhando todo esse processo e vai gerando também eu tava com a palavra na cabeça. Expectativa não? Não expectativa, também não é conexão. Curiosidade. Eu não vou conseguir lembrar a palavra, mas gera isso com as pessoas, eu queria lembrar a palavra, a gente tava na minha cabeça. Não é só identificação, é uma sensação de... Jesus, a palavra saiu na minha cabeça. Não, mas fala, uma sensação de... As pessoas que me seguem ali no Instagram... Motivação. Também motivação, era uma outra palavra. Então elas me acompanham, elas veem que eu faço a consultoria. É como se elas tomassem. É como se elas tomassem uma injeção. Já viu? Tomei uma injeção aqui de empreendedora, tomei uma injeção. Que delícia. É como se elas se motivam me vendo fazer o que eu faço na internet,
trazendo o que eu faço com a PG, acompanhando as conquistas que eu venho tendo, os sonhos que eu venho Inspira, realizando. né, amigo? A verdade é essa. Quando a gente vê uma história de sucesso, alguém tendo... Não é isso. As pessoas se contagiam. Se contagiam com isso e, lógico, automaticamente elas se inspiram, se motivam. Mas elas se contagiam com isso. Vindo eu fazendo todo o acompanhamento e trazendo isso nas redes sociais e compartilhando sonhos. Você foi para Salvador, cara. Quanto você gastou? Mas espera aí. Foi à vista? Mas, nossa, mas você pagou metade na vista. E daí, inclusive, fizemos vídeos falando dos gastos, tem lá no Instagram. Então, as pessoas se contagiam e me perguntam, elas entram lá, elas também viram consultoradas. Eu acho que é uma energia. A energia, quando é boa, ela precisa ser compartilhada. Sim, então, com certeza. Por isso que eu tô feliz demais. Van, obrigado, meu amor. Tô feliz demais. Muito tá aqui. Seu programa é incrível. Você é um comunicador incrível. Eu amo conversar com você. É leve, é fluido. E é isso, eu amei. Gratidão. Espero que a gente possa estar aqui em breve no Casa Paulinha depois, né? Sim, se Deus quiser. Eu gostei dessa ideia. Foi muito bom, né? Então, para vocês aí, ó, estamos de volta aqui no YouTube. Sigam a PG Finanças, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo, que ó, tem muita coisa boa chegando. E você, tem algo aí para dizer? Conta aí para mim. Tchau, gente. Fique com Deus.